Ih, caiu aqui, gente. Ih, Aí, padre, estamos desculpa, de volta. caiu aqui. Foi alguma coisa aqui, acho que foi a internet. É o sinal no Joá? É, aqui falta luz toda hora. Esse lugar aqui é muito bonito, mas Mas, falta luz mas toda eu hora. eu estava dizendo que nós não podemos confundir a nossa oração com ordens a Deus. Então, quando eu faço a minha oração e eu faço uma perspectiva de entrega, eu fico mais confortável na maneira como eu rezo, sabe? Claro. Tenho muito medo deste modelo religioso que me coloca pretensioso, como se eu soubesse mais que Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu escutava minha mãe fazer as orações dela, ela ficava, oh meu Deus, é porque a pessoa lá em Minas é assim, né? Elas mudam a voz para parecer que elas são mais boazinhas, parecer que elas estão assim sofridas. Aí eu lembro da minha, oh, meu Deus, olha pela vida do Geraldo, senhor. O senhor está vendo a dificuldade que eu estou passando com ele. Aí então dá a impressão de que Deus é um velho gagá que não é capaz de perceber as dificuldades do Geraldo. Eu tenho que ficar dizendo a ele. Olha que cansaço, coitado. É Então, verdade. dá, e isso gera uma orfandade em nós, porque a nossa linguagem gera uma forma de pensar. Se eu fico pensando que Deus o tempo todo precisa ser lembrado de alguma coisa, então isso não é fé. Eu estou com uma visita aqui. Eu estou com uma visita aqui que ela está muito apreensiva com toda essa história do vírus. Ela veio Ah, fazer a quarentena comigo. sim. E aí, de vez em quando, ela fica ansiosa demais. Eu falei, meu Deus do céu, se eu fosse Deus e visse você chegar perto de mim de novo para falar a mesma coisa que você falou ontem, eu ia falar, ó, dá um jeito na Lourdinha aí, porque eu não vou cuidar mais. Ela me pede a mesma coisa toda hora, ela não acredita que eu vou fazer, ela não está acreditando que eu estou cuidando, mas eu não posso fazer mais nada além disso. Então, a nossa linguagem pode, às Muito vezes, bom. estar muito equivocada. Então, É, vou lá diante do altar para fazer a minha oração. Eu prefiro, Senhor, está aqui a minha vida. Ó. Estes são os meus problemas, essas são as minhas ansiedades, estes são os meus desejos. Se por acaso o Senhor achar que eu estou certo nos caminhos que eu estou tomando para que isso se realize, o Senhor abre todas as portas. Agora, se o Senhor perceber que eu estou errando, não posso falar pelo amor de Deus, porque é Ele em nome dele, né? Então, por favor, Senhor, feche essa porta. Não me deixe continuar. Mostre-me um sinal através da minha inteligência, do meu bom senso, ou de alguém que vai chegar perto de mim e vai dizer, Fábio, isso não está certo. Isso não está legal para você. Porque Deus vai nos falando, é assim. Né? Deus vai mostrando os caminhos à medida que a gente tem coragem de ter pessoas sensatas do nosso é, lado, a quem a gente pede opinião. E a oração vai surtindo efeito a partir do momento que nós começamos a também fazer a nossa parte. Eu sempre gosto de lembrar que o primeiro milagre que Jesus fez foi as bodas de Caná. Isso é maravilhoso, né? uhum. Jesus, ele não ressuscitou um morto, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um cego, um paralítico. Jesus multiplicou o vinho. Ele queria festa. A festa não podia terminar. Isso é muito simbólico para nós cristãos. Nós precisamos acreditar sempre que Deus nos quer em festa, em comemoração. A vida precisa ser uma eterna comemoração, um lugar da alegria. Então, se eu estou percebendo que está faltando alegria, multiplica, Senhor, essa alegria. Mas o milagre é feito como? Jesus podia muito bem pegar as talhas vazias e transformá-las em talhas cheias de vinho. Sim. Para que manda colocar água, meu Deus do céu? Né? É pedagógico. É para É, mostrar que existem alguns milagres que se dão só por duas vias.
ele poderia muito bem fazer a talha vazia ficar cheia de vinho. Não. Vai lá primeiro, tem o trabalho de Faça a tirar sua as talhas parte. do Faça a sua lugar, parte. vai lá, leva lá, enche de água e traz para mim. Eu quero essas talhas cheias de água. Por quê? Nós precisamos fazer a nossa parte nos milagres que Deus precisa fazer na nossa vida. É igual quem reza para emagrecer. A reza para emagrecer só dá certo se a gente fizer correndo. Não dá para ficar comendo e falar, ô Senhor, me emagreça. Não. A parte que nos cabe nesse milagre é fazer uma caminhada todo dia. Fazer um Isso, reza exame para ver correndo, se a nossa andando. gordura já não... Hã? Isso aí, reza correndo, reza andando, mas não parado. Faz um exame, às vezes você está com uma desordem hormonal que está lhe impedindo de emagrecer, então nós vamos fazer a nossa parte. Nós não podemos cultivar uma espiritualidade que nos infantiliza, Márcio. É verdade. Ou que nos coloca no direito de pedir a Deus o impossível, ficar colocando Deus em maus lençóis. Quantas vezes eu vi Deus desmoralizado? Esse Deus que nós pregamos, ele fica desmoralizado sempre, que nós pedimos para ele o impossível. Nós pedimos para ele aquilo que nós precisamos fazer. Então isso é muito estranho. Eu creio num Deus que vai fazer por mim? Não. Eu creio num Deus que me motiva a fazer. Eu creio num Deus que me antecipa em todo gesto. Ele me sopra, ele me enche de forças, de graças, para que eu venha fazer o que eu preciso fazer. Agora, se eu fico acreditando num Deus que fará tudo por mim, ou se eu fico fazendo uma oração em que eu dou ordens a Deus, essa minha fé, ela é muito infantil, ela é muito imatura e ela não nos ajuda em nada a viver momentos Não constrói nada, não agrega não nada. constrói nada. Pelo contrário. Eu tenho recebido, padre, alguns comentários a respeito dessa questão aí dessa situação toda, né, do contexto da quarentena, que vai muito além de um vírus, né? Eu fico aqui fazendo umas análises, né, nas minhas reflexões e eu percebo assim, é quase que como se a gente, na verdade, tenha se tornado um vírus para o nosso planeta, que tenha criado um vírus para se livrar da gente, porque a gente é o grande problema desse planeta. O ser humano é aquela figura que hoje, se a gente pudesse ver do espaço, a gente já está ali causando um problema naquela superfície, naquela pele, vamos dizer assim, do planeta, e destruindo tudo. E se a gente não mudar a nossa forma de lidar com o planeta, de entender que realmente o planeta é um organismo vivo, né? Eu tenho algumas discussões com amigos. Não, planeta é vivo, o que você está falando? Eu falei, como assim? Você acha que o planeta é morto? Então a gente é vivo, o animal é vivo, a planta é viva, tudo que está aqui é vivo e o planeta é morto. Isso para mim não faz muito sentido, né? Eu não sei que nível de consciência que a gente está falando, mas com certeza existe uma consciência. Você acredita nisso ou você acha que é bobagem? Eu acredito que isso é um resultado da evolução. Por exemplo, aquele vídeo que circulou muito no ano passado, no final do ano, que mostra aquele mercado chinês onde possivelmente o coronavírus começou, que é aquele mercado de animais sendo sacrificados, os cães, os gatos, as cobras, os morcegos. Quando eu vejo aquele vídeo, eu tenho uma sensação de que, claro, com todo respeito à cultura daquele país que permite aquele tipo de comportamento, eu tenho uma sensação de que eu estou num contexto que não é muito humano. É um contexto bastante desumano, porque toda vez que eu tenho desrespeito pela obra criada, e aqui eu não estou entrando nesse mérito, mas nós comemos os bichos, tá bom. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo que pode ser que toda pessoa que de repente crie uma experiência de amor profundo aos animais, ao mundo criado, à natureza, aos rios, seja um resultado de evolução espiritual. O mundo, ele está saturado de nós. Tanto é que hoje, com a reclusão, com a diminuição da poluição, dizem que as imagens de cima estão lindas, né? Diz que o planeta está muito mais bonito. Mais limpos, o ar está mais puro, a camada de CO2 já diminuiu não sei quanto, tá? Outro planeta. Pois é, de alguma maneira, nós somos, então, vírus nesse ambiente vivo que é tão bonito. Eu, pessoalmente, acho que as religiões nos ensinaram um pouco na relação com o meio ambiente. Concordo. Vamos falar sobre nós católicos, porque eu sei que você é católico também. Quantas vezes você escutou na sua adolescência, na sua infância, o padre falar dos pecados da sexualidade? Inúmeras vezes. Dificilmente
existia um discurso que não tocava nos pecados da sexualidade. Claro. Quantas vezes você ouviu algum padre falar que era um pecado jogar um lixo no rio? Acho que nenhuma. Nunca, nunca. Não nos educaram religiosamente para o respeito à obra criada. E olha que os salmos estão todos lá. Existem salmos que do início ao fim são verdadeiros louvores à criação. Nós temos lá, na Idade Média, o surgimento de um homem chamado Francisco de Assis, que resgatou de forma linda a relação amorosa com o meio em que nós vivemos. Então, nós temos de sobra, dentro do contexto cristão, lições para nos ensinar a viver bem com o meio ambiente, a estar aqui numa relação de amor com as realidades criadas. Cara, eu tenho um respeito pelas árvores, eu tenho um profundo respeito pelo que é vivo, sabe? Eu tenho o escrúpulo de não matar um insetozinho. Eu só mato barata, padre. Eu pego a formiga, eu pego o grilo, eu pego com a mão, eu jogo pra aranha. Minha mulher mata aranha. A barata ela tem uma coisa que dificulta a gente amá-la, né? Barata, aranha, o alivio, até pernilongo. Às vezes. Pernilongo eu não vou ser cara de pau dizer que porque pernilongo também eu dou uma raquetada no pernilongo. E barata eu piso. Agora, os outros animais todos eu tenho. Eu digo, sabe o quê? Que nós somos carnívoros covardes. Eu não sou muito de comer carne, mas se eu tivesse que matar um peixe para comer, não dou conta. Eu não dou conta também. Se eu tivesse que matar qualquer bicho para me alimentar, eu morreria de fome. Eu também. Eu não dou conta. Então, volta a isso. Pode ser que a gente esteja evoluindo para daqui a pouco a gente ter uma outra relação com o mundo. Mas você pode observar que os nossos filhos, e quando eu falo nossos, as pessoas, não, mas você não é pai de ninguém. Eu falo nossos. Esses que eu vejo nascendo, dos meus amigos que estão aqui do lado, você pode observar que os nossos filhos estão muito mais sensíveis às questões ambientais. Sim, verdade. Mas muito. Talvez até um pouco despreocupados com esse excessivo discurso moralista que nós fizemos sobre a sexualidade deles. Eles estão muito mais livres em viverem a relação com o corpo do que nós estivemos. E nós ficamos com esse déficit, que é uma incapacidade de fato viver um comprometimento com o mundo criado. A gente polui sem nenhum problema. Eu me lembro que o dia que eu descobri, que eu tomei consciência, deve ter sido mais ou menos há uns 15 anos, o quão é prejudicial a gente jogar um óleo de fritura na pia da casa da gente. O quanto aquele óleo tem o poder de poluir os nossos rios, o nosso meio ambiente. Veneno. Eu me lembro que eu nunca mais consegui jogar aquilo fora. Então, eu fui sendo educado porque eu procurei aprender. Não é porque esse discurso estava presente na igreja, não é porque eu ouvia os padres falando sobre isso, não. É porque, como estudante de teologia, quando eu tomei contato com a E agora o que a gente tem é um momento de colapso. Nós estamos vivendo um colapso de recursos naturais. As nossas águas, quase na sua grande maioria, as águas que passam pelas nossas cidades, nós as transformamos em... Não dá nem para dizer o nome aqui. É uma coisa que eu tenho aversão, assim, que me deixa louco, não sei porquê. É plástico. Toda hora que eu pego uma garrafa, que eu acabo de abrir alguma coisa, quando eu vejo aquela garrafa de plástico, eu fico... Eu acho que tinham que inventar um triturador para deixar na casa de todo mundo, para todo plástico já sair triturado, porque eu tenho 4 filhos, eu, a minha esposa, enfim, o que a gente faz de lixo de plástico, padre, é uma coisa insana. Engraçado, o resto de comida eu já não deixo, né? Porque na minha casa tem uma regra, botou no prato tem que comer, então eu mando tem que comer. Tem que comer. Tem um cachorrinho também que de vez em quando se dá bem ali embaixo, os cachorrinhos pequenininhos comem também. Pega a rebata boa. O papel é um negócio que não me incomoda, porque eu sei que é mais fácil enfim, é biodegradável e tal. Agora, o plástico, aquelas garrafas, tudo que vem, aí chega aqui um presente bacana, legal, aí acaba o presente, eu abro uma sacola plástica, uma embalagem plástica, é muito lixo, né, que a gente Nós faz. produzimos muito lixo, né? Tudo. Eu sempre, toda vez que eu vou aos Estados Unidos, eu fico assustado
com o excesso de embalagens para uma coisa desse tamanho. É uma loucura. Você abre um monte de bala, são sacolas, são caixas, de repente, aí você pega, aquilo demora 20 segundos, você pega o teu negócio, guarda e você joga tudo no lixo. É uma loucura. Tudo porque precisa nos seduzir, né? A embalagem precisa seduzir. Então, o produto pequenininho, se for colocado numa embalagem pequena, pode ser que ele não provoque tanta sedução em nós. Então, é um mecanismo. Nós somos organismos dentro de um mecanismo. Mas nós não podemos nos esquecer que a Terra é um grande organismo. E ela tem as suas regras, ela tem as suas leis. E hoje, por exemplo, a gente se sente extremamente limitados, fragilizados, porque um vírus, que é um organismo morto, o vírus não é vivo, ele é morto. Invisível, exato. Ele pode destruir pessoas que nós amamos, ele está destruindo a economia mundial, ele está destruindo as relações sociais, porque em algum momento o comportamento humano foi lá e buscou de um lugar que não era o comum e trouxe para nós. Eu tenho recebido também, para a gente encerrar, né, padre? Você deve estar aí com os seus afazeres aí, não quero te incomodar muito. Essa questão, eu recebo alguns comentários falando que isso está previsto na Bíblia. Esse momento dessa pandemia. Você acredita nisso? Tem algum viés? Não. Você acredita, não? Não acredito, não. A Bíblia ela está cheia de histórias dramáticas, difíceis, e nós vamos ter 1000 recursos bíblicos para poder dizer, lá estava escrito sobre isso. Não, a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um momento difícil, como outros momentos a humanidade já precisou enfrentar. Não acho que essa visão apocalíptica das coisas nos ajude em alguma coisa. Nós precisamos ter esperança. Isso é o mais importante. Todo o discurso bíblico tinha uma utilidade para aquela época. Ele estava contextualizado para que as pessoas entendessem aquilo. Hoje nós podemos pegar os textos bíblicos para entender o momento presente? Sim, não tem nenhum problema. Mas não pegar nisso um fatalismo. Não vamos fazer uma leitura de fatalidade, fatalística, porque não faz sentido. Nós precisamos ter esperança. Toda e qualquer dificuldade que nós enfrentamos hoje é para a gente pensar, meu Deus, eu quero sair dessa quarentena muito melhor do que quando entrei. Eu quero sair daqui valorizando muito mais as minhas relações humanas do que antes. Quero valorizar mais o meu sair de casa. Eu quero valorizar mais o meu direito de trabalhar. Quando é que nós iríamos imaginar que nós estaríamos com o desejo de sair para trabalhar, Márcio? Hoje as pessoas estão angustiadas porque elas ficaram privadas de fazer aquilo que às vezes era tão penoso fazer, que era sair de manhã para poder enfrentar um dia de trabalho. Então vamos ter esperança. Daqui a pouco nós vamos poder fazer tudo isso e nós queremos fazer isso com muito mais amor, com muito mais afinco. Amém, padre. Que assim seja. Olha, super obrigado aí pelo seu tempo, pelo Eu que agradeço. Incrível. Eu quero repetir, vamos falar mais vezes. Vamos estar mais próximos. Eu sou seu fã. Desde que a gente se conheceu melhor ali no Tamanho Família, eu me tornei mais fã. Você conheceu minha trupe. Sua trupe nota 10. Manda um beijo para todo mundo. Obrigado. Super obrigado pela aula. Não é um papo. Imagina, que isso. Não, é assim. Você. Prazer enorme. E obrigado pelo convite, viu? É um prazer também. Manda um beijo para a turma toda. Fique com Deus. Beijo na Andréia e na sua família aí por mim. Beijo no coração, padre. Beijo. Obrigado, minha gente, vocês que nos acompanharam. Que Deus Pessoal, obrigado pela audiência aí de vocês. São 17 mil, não enxergo bem, padre. 17 mil pessoas, é uma turma. Quase 18. Quase 18 mil. Tomara que vocês tenham gostado aí do papo, da nossa oração. Fiquem com Deus também. Um beijo no coração de cada um de vocês. E, ó, vocês ouviram o padre, né, gente? Vai passar, vai dar certo. E vamos respirar, hein? Não esqueçam de respirar e de orar, por favor. Tá? É um Rivotril natural. É isso aí. Deus abençoe. Então, padre, tchau, tchau. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.